pô, tá funcionando a gente colocar em comum a nossa energia, o nosso tempo, a nossa vida, as nossas ideias. Pessoas diferentes podem viver em plena harmonia com os seus defeitos, etc., desde que tenham um objetivo claro, metas claras e outras variáveis também ali, tá? Lembre-se que tudo isso aqui é documento. É documento, tudo que a gente está vivendo, cada detalhe. O que você tá fazendo aí, Mari? Eu tô montando um brand para um cliente, uma tabela de preços. Inclusive, todos devem ter, gente. Facilita super o trabalho para a área comercial. Por que facilita mais? Porque eu consigo ter noção, eu consigo transmitir para um cliente o que a empresa está vendendo de fato. Entendi, então se eu tenho um produto e eu quero vender ele, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter uma lista de clientes, é isso? Isso, você precisa fazer uma prospecção de clientes, depois você precisa estruturar o seu produto. Você tem que ter isso muito bem estruturado para que a equipe comercial consiga vender isso a qualquer tipo de cliente. Então é muito importante ter uma equipe comercial no meu negócio. Dispensável. E você faz esse trampo? Faço. Você vende e tal, você Eu vendo, prospecta cliente? prospecto clientes, faço toda essa parte comercial. Esse é o seu business, então. Isso. Incrível, então é isso que você fica fazendo aqui, né? É isso. Ganhando dinheiro pra galera. Ganhando dinheiro. Mano, e essas cores aí? Como é que você faz pra fazer, cara? Muito massa ficar nos vídeos da Bias. Então, eu tô testando um vídeo de ação. Então o que acontece? Ao mesmo tempo ele funciona como flashback. Vamos mostrar pra galera. Pra agilizar o meu trabalho, eu só tenho os presets prontos de cor aqui que eu já deixo salvo. E aí o que mais combinar com o vídeo eu vou e jogo. Você fez esses presets aí? Foi, mano? Top, mano. Color grading, né, mano? E pra agilizar o trabalho, você deixa o preset pronto, porque o tempo que você perde fazendo color grading específico pra cada cena, às vezes é só você arrastar e é isso. E eu levaria horas pra fazer isso, mas como eu já deixo salvo. Como é o nome desse preset? São Lutz. Brunão Bacelar. Meu irmão. Tranquilo, velho? Bate aí, vai, mano. Meu parceiro. Mano, eu vi que você tá mexendo no After aí. Queria saber sobre, mano, o que você tá fazendo aí, mano? Mano, eu acabei de animar um logo aqui e tô desenvolvendo aqui uma transição, porque os caras tá editando um vídeo ali e aí eles vão precisar, mano. Aí a gente tá nesse trampo aí. Caraca, mano, que massa. Tipo, você tá fazendo a transição pro cara personalizado do bagulho dele. Exatamente, eu animei o logo pra ele e agora eu vou fazer a transição da forma que ele passou no brief e vai dar tudo certo, mano. Nossa, incrível, mano. Na moral. Nossa, ganhei um bis, que foda. Olha que top. Obrigado, garoto. Bem, mas não tem problema. E o que é isso, Mi? Isso daqui é o portfólio de venda da agência de serviços. Como os clientes vão saber o que a gente faz? Então é você que faz essa parte pra gente. Fazendo, o offline é o que custa. Eu sei que... Então, deixa eu mostrar de novo aquele exemplo que você fez, que eu achei muito interessante. Você quer foto aleatória, certo? E você quer colocar uma foto de algum representante da nossa equipe dessa maneira. Incrível. Você é demais, Mi. Me inspira em você. E aí, tudo bem? Eu me chamo Michela Maia, tenho 39 anos, sou mãe, publicitária, filha da Fátima e do Zé Paulo, uma costureira e um jogador de futebol. Boa mistura, né? Sou casada com o Robson e mãe de 3 meninas lindas, a Mari, a Gigi e a Gabi. Eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho do que aconteceu na minha vida. São 39 anos de história. 39 anos de muita coisa que aconteceu. E se eu fosse contar toda a minha história, eu precisaria de uns 10 episódios dessa websérie. Bom, mas eu vou tentar resumir um pouco e vou explicar para vocês a parte principal da minha história. Tudo que eu vivi foi na base da superação. Essa foi a palavra de ordem que fez com que eu me tornasse quem eu sou. Muitas situações na minha vida me fizeram ser quem eu sou. Então, eu quero compartilhar com vocês, porque isso foi muito importante, muitos momentos. Um deles foi a separação dos meus pais. Separação para qualquer família não é fácil. Eu tinha só 12 anos quando os meus pais se separaram e foi muito difícil. Precisei me superar,
precisei superar tudo que eu acreditava. Precisei superar todos os meus medos. Precisei superar todas as críticas que eu ouvi na minha escola. Só que eu fui lá e me superei. Depois disso, eu tive inúmeros desafios. Eu tive um padrasto depois da separação. Eu tive que me superar mais uma vez. Eu saí de casa com 18 anos, fui morar sozinha e o medo de ter que assumir contas, de ter que assumir a minha vida, não era fácil. Eu tive que me superar todos os dias. E aí, eu com 18 anos saí de casa e fui morar sozinha. Fui pagar minhas contas, fui pagar as minhas dívidas, fui aprender como é que era viver sozinha. Depois disso, eu engravidei. Pois é, aos 20 anos eu tive uma filha. Saí com 18 de casa e morei 2 anos sozinha. Eu achava que com 20 anos eu não fosse capaz de cuidar de uma criança. Teria muitos desafios, eu precisava me superar o tempo todo, porque eu tinha medo. Não era uma notícia muito legal aos 20 anos e eu não tinha com quem contar. Então eu foquei no que eu tinha que fazer e busquei me superar. E dei o meu melhor na criação dessa criança. Lógico que no decorrer dos meses eu recebi uma grande ajuda. Eu conheci o Robson, meu marido, que foi a pessoa mais especial que eu já conheci, foi o meu único namorado com esse título. E ele me ajudou muito a criar a Mariana. Só que a gente se casou e eu, como filha única, queria uma vida só pra mim. Ele me ajudou muito. Eu precisei me superar muito. Aprender a ter família, aprender a conviver com muitas pessoas. Eu sempre vivi no meu mundinho. Eu sempre fui muito decidida, eu sempre soube o que eu queria. Mas casar, apesar de querer casar era um grande desafio. E eu fui lá, me superei. Já são 18 anos de superação. Muita coisa foi acontecendo nesse tempo. A minha sogra, eu precisei morar com ela. Cara, morar com sogra é um mega desafio, principalmente para um casal novo. Eu achei que eu não fosse superar, mas eu superei. E hoje ela é super minha amiga. Faz o papel de mãe na minha vida, sabe? É muito bacana. Mas com foco, sempre em não reclamar, em me superar cada vez mais. Nesse tempo de casamento, eu também tive um filho. Não falei pra vocês que eu tenho 3 filhas? Eu tive mais 2 bebês. Um deles nasceu e faleceu. Nasceu e faleceu com 24 horas. Foi muito difícil. Você gerar um bebê, ver ele nascer, ver a carinha dele e ter que dizer adeus. Esse momento foi muito desafiador, porque eu só tinha 22 anos. Eu era muito jovem, então eu precisei me superar mais ainda para entender aquela situação, entender o propósito de Deus com aquilo e ressignificar. E entender, olha, tem um propósito, então segue em frente. E aí quando você coloca ação, seu corpo não consegue pensar se você está triste ou está feliz. E aí você, por algum momento, você esquece, por um momento mínimo. Ação sobre a nossa emoção. É. Isso. Você capturou. Capturei. Bora. Paga aqui, ó. Paga aqui. Agora vai. O que eu faço? Agora você fica à vontade. Perfeito. Eu gosto dessa expressão. Sabe? Por que essa softbox tá ali? Pra iluminar aquela ali que tá pra cima, pra iluminar o corpo dela. E como a gente quer evidenciar o sapato, a gente deixou aquela direcionada pro sapato. Segura. Tá perfeito. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Jéssica, tem uma pergunta muito interessante para te fazer.
que é a seguinte: por que o Alisson Nogueira precisa de um social media? Bom, assim como o Alisson Nogueira, que é um grande empresário, muitas outras pessoas que têm os seus próprios negócios ou que têm a intenção de ter algum resultado com o seu Instagram precisa de um social media pelo seguinte: a gente ajuda vocês a criar estratégias com foco no resultado. E isso vai encurtar muito o seu caminho, então precisa de um social media. E por que eu escolheria você como social media, Joy? Ah, porque eu sou a melhor, né? Modéstia à parte, né? Modéstia à parte, eu sou a melhor. Desculpa aí, Brasil, quem tá assistindo, essa aqui não tem como. Obrigada, mas eu dou um atendimento muito especial com foco assim bem no que você quer de resultado com essa sua rede. Então eu vou entender todos os teus porquês, por que tu não faz, por que tu faz, o que a gente pode melhorar. Então é um atendimento bem exclusivo. Aí sim, Joy, eu vou querer ser atendido por você então. Então tá ótimo, Ti. Pode vir. E aí, Lê? Oi, e aí, mano? Tranquilo, mano? Beleza? Vi que você tá tomando um suquinho aí, mano. Tem que tomar, né, surgiu uma dúvida aqui, mano. Qual que é a dúvida? De verdade. Cara, como que você ajuda as pessoas a criarem conteúdo pra elas? Pro canal delas, pra página delas ou até mesmo pra algum tipo de conteúdo que ela vai fazer? Tá. Acho que para você começar a criar conteúdo existe todo um processo. Você entender o seu papel aqui na Terra, quem você é, o que você faz, o que você deseja fazer, entender algumas travas que são normais, que todo ser humano tem, e aí começar o processo também de desenvolver a criatividade. Como que você se torna uma pessoa mais criativa? É o que você vai ver quando comprar minha mentoria. Então eu tô ajudando os meninos a ir, já tô melhorando bastante, não, Joe? Ah, com certeza, mano. Então, é isso. Eu sei que seria de mim sem fosse você, mano. Então, mas é isso, esse é o começo, entender o que você quer fazer, qual é o seu produto, qual é o seu serviço, como essas coisas se correlacionam e como que você pode se soltar na frente da câmera, como você se comporta, como que você melhora a sua dicção, tudo isso a gente vai falar. Se eu fosse você, eu não perdia não. Vim aqui pra fazer aqui, presencial. Pô, vale a pena, hein, galera, de verdade. Linha de 180 graus, mano. Tá filmando? No cinema, tipo, quando, por exemplo, tem uma conversa entre duas pessoas, no meio deles tem uma linha de 180 graus. Pra gente não confundir quem tá assistindo o filme, a gente respeita sempre essa linha no meio. Então, por exemplo, se eu tô gravando desse lado da linha, eu vou manter do lado direito da linha. Sempre. Porque se eu começar a gravar dos dois lados, na hora da edição isso vai confundir muito o pessoal. Linha de 180 graus, é a lei. A pessoa está coçando. Carol. Tipo assim, no meio. Aí quando você terminar, olha pro sol, tipo, vai embora. Né? Tá. Vai. Aí. Temos. Depois desse bebê, os desafios não pararam. Eu continuei tendo que me superar cada dia, cada hora, porque eu estava crescendo, eu estava criando uma família. Depois eu tive mais um bebê, que foi a Gabi. Depois eu tive a Giovana. Depois eu engravidei de novo. Então eu precisava me superar como pessoa para cuidar de 3 crianças. Era muito difícil para mim. Nesse tempo de casamento, eu e meu esposo, nós montamos o nosso negócio. São muitos desafios ser um empreendedor no Brasil. Foi muito difícil montar um negócio do zero, sem grana, sem conhecimento, sem mentoria. Mas a gente foi lá e fez. E eu ajudei ele por muito tempo. E um dia me deu a louca, eu falei, quero trabalhar. Fui trabalhar no CLT. Depois de tantos anos trabalhando para mim, eu fui voltar para o mercado e fui ser CLT. Foi a pior besteira que eu fiz. Eu realizei um grande sonho. Eu me tornei enfermeira, eu estudei, eu me tornei enfermeira e eu pude entender que o cuidado com as pessoas é uma coisa muito importante e que o mundo não era só meu. Como filha única, eu sempre fui muito egoísta. Então eu entendi que o mundo não era só meu sendo enfermeira. Fui lá e fui trabalhar. E tive uma grande decepção. Porque quando você descobre o que é ter liberdade, você entrar na gaiola de novo
é um grande desafio. E eu me desafiei. Nesse meio tempo, eu comecei a ter sintomas de depressão. Chorava todos os dias, chorava por nada. Era muito difícil. Eu atendia um paciente e ia chorar. Eu chegava e ia chorar. Eu chegava em casa e eu ia chorar. E eu, como enfermeira, percebi que isso não era normal. Eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que me tire da depressão. Então fui lá, consultei os meus ensinamentos técnicos, preciso liberar endorfinas. Como eu faço isso? Puxa, vou entrar na academia, vou dançar, vou andar de patins, vou andar de bicicleta. Encontrei um amigo de escola que era professor de artes marciais. E aí ele me convidou para conhecer. Eu fui lá, quando eu olhei toda aquela porradaria rolando, falei assim, socorro, que é isso? Pensa, eu nunca gostei de boxe, nunca gostei de artes marciais, nunca assisti o UFC. Falei, o que eu vim fazer aqui? Mas eu tava lá. E aí ele me desafiou. Ele falou, e aí, você vai querer fazer? Aí eu falei, tá bom, vou voltar para uma aula teste. Como eu gosto de me desafiar para muitas coisas, eu voltei. Voltei, comecei a aula, fiz o aquecimento, achei incrível. Fizemos alguns movimentos, aprendi a dar socos e tal, chutes. Fomos para o combate. Olhei, peguei um professor. Quando ele olhou para mim, bate, bate, eu comecei a chorar. Eu chorei só 40 minutos, sem parar. Foram 40 minutos de choro. E eu falava para ele, eu não posso te bater, eu não tenho motivo para te bater. Aí ele falava, mas é um esporte, você tá aqui para bater, pode bater que eu vou te corrigir. E foi essa história por 40 minutos. Essa história hoje tem 5 anos. Eu já passei por quase 8 graduações. E cada vez mais eu amo mais o esporte, o que essa atividade física me proporciona, mas continuo ainda com as minhas ressalvas quanto às lutas. Só que isso é importante para mim, para eu cada dia me superar. Eu não arrego por uma boa luta. Então eu fui lá e me superei. Algo que para mim era estranho, que para mim era novo, foi a resolução de um problema. Um início de depressão, eu fui lá e curei. Liberei endorfinas, fui lá dar porrada e tá tudo certo. Hoje eu tô com esse projeto junto com meu esposo da Biace. Esse projeto surgiu do coração dele. E eu, como esposa e sócia nos negócios sempre, vim com ele junto, vim tocando junto com ele. Eu nunca tive medo, só não sabia que o plano de Deus para isso era tão grande. A Biace hoje, ela tem me dado uma grande oportunidade, a oportunidade de me superar mais uma vez. Eu, por ser filha única, por ser mimada, sempre gostei do meu mundo só pra mim. Sempre falei, eu não gosto de gente, eu quero ficar sozinha. Só que aqui não tem essa. E a oportunidade de conviver com 15 pessoas e cada dia aumentando mais, dentro de um mesmo ambiente, pra mim foi muito desafiador. E a cada dia eu me supero mais e mais, aprendendo a amar, aprendendo a ter paciência, aprendendo a cada dia com cada problema, com cada dor, com cada dúvida. Então esse projeto veio para somar muito mais a mim do que aos que estão aqui. Eu fico muito feliz por esse projeto estar dando tão certo e por eu ter tido o prazer de conhecer pessoas tão incríveis, histórias tão lindas. Foram vários episódios que eu chorei, me descabelei e eu tô aqui hoje contando um pouquinho da minha história para vocês entenderem
que superação é decisão. Se você tem uma situação difícil que você precisa vencer, é só se superar. Não é fácil? Imagina, não é fácil, nunca foi. Só que é bacana o desafio. Então, eu queria que vocês aprendessem isso, superar-se. Vocês têm uma dificuldade? Superem-se. Busquem achar alternativas. Aqui hoje a Behance, ela me deu uma grande oportunidade. Além de me superar todos os dias, ela me deu a oportunidade de encontrar o meu verdadeiro propósito, que é de compartilhar todas as minhas experiências de vida para que as pessoas que estão aqui e você que está aí não cometam erros que eu cometi. Eu acho que quando você compartilha suas experiências, você faz com que as pessoas cometam menos erros. E essa oportunidade aqui foi me dada de encontrar esse propósito, de poder colaborar com a vida das pessoas. E isso para mim foi incrível. Ter a oportunidade de sair da minha concha e contribuir na vida das pessoas não tem preço. Eu sou a Michela, eu busco transformar pessoas comuns em seres extraordinários.